As tarifas de Donald Trump começaram a surtir os primeiros efeitos. O preço do petróleo baixou menos 6%, atingindo um preço de $64 e numa altura também que a OPEP decidiu aumentar a produção. África, Nigéria e Angola, Arábia Saudita são os países mais afetados com essa baixa do preço. Cerimônia de comemorações marcadas pela ausência de Samakuva e da Maria Eugênia Neto. Hoje, algumas figuras angolanas receberam premiação, pelo seu trabalho em função da independência de Angola, mas grandes figuras hoje não apareceram. O Dr. Samakuva e a doutora Maria Eugênia Neto são dos nomes que não estiveram presentes para receberem a medalha dos 50 anos de independência. O que isso significa também? E por último, o comando das tropas americanas em África disse ao governo de Trump: tenham cuidado, é perigoso retirar as tropas americanas na África, numa altura em que o presidente norte-americano quer reduzir os custos americanos para o resto do mundo, não é? Quer retirar as tropas da NATO, quer também reduzir a sua presença das tropas em África, assim também reduzindo os custos operacionais norte-americanos. Mas há aqui um alerta, um aviso do comandante da USA Freecom. Fica aqui, meu irmão, até o final do vídeo, até que ponto é que as tropas americanas em África são bem-vindas ou não. Nós precisamos mesmo de segurança externa, nós não precisamos. Portanto, faça like, subscreva antes que te esqueças. Faça like, meu chefe, yeah? Faça like antes que te esqueças. Faça like já agora, antes que te esqueças, por favor. Muito obrigado pelo teu like. Sem mais voltas, vamos aqui diretamente ao assunto. Vale aqui dizer em relação ao preço do crude. Portanto, a América declarou uma guerra comercial com o resto do mundo. Guerra no sentido de que os países aplicavam taxas de importação à América, a América não aplicava, a América aumentou, os países estão descontentes, logo há aqui uma tensão a nível global do comércio mundial. Ponto. A primeira consequência foi já logo a baixa do barril do preço do petróleo, e que aconteceu no momento em que a OPEP manda aumentar a produção de petróleo. E também Trump coloca essas tarifas e claramente são logo dois fenômenos que fazem com que o preço caia por terra. Mas o que o preço tem a ver com as tarifas? Ora bem, os americanos são os maiores consumidores de petróleo. Se eu que sou Angola, Nigéria, Arábia Saudita, não posso mais exportar para a América. Até posso exportar, mas vai ser muito caro para os americanos. Claramente que as empresas americanas não irão comprar petróleo da África, do Senegal, não só, porque o petróleo poderá custar muito mais caro na América. Os países têm petróleo, mas ficam com os seus petróleos, porque não vendem. Se tem muito petróleo na economia, mas ninguém está a vender, o que acontece? O preço baixa. Coitado de Angola, que tem orçamento geral de Estado ao nível do preço do petróleo, e agora com 65, 64, vamos sim cada vez mais a caminhar para um orçamento deficitário, uma altura em que o nosso OGE já nasceu deficitário, torna-se mais deficitário e, claro, o governo angolano vai claramente recorrer aqui às reservas internacionais se o preço continuar aqui nestes níveis, para poder aqui, claro, manter o orçamento, ou então vai recorrer a mais dívidas acima daquilo que o orçamento já previa. Portanto, aqui está mais um dos problemas de depender das economias internacionais para poder aqui manter a economia funcionando. Portanto, estas tarifas começam a doer cada vez mais aos países dependentes de exportação para a América e também de importação do resto do mundo, porque, por exemplo, Angola, Senegal, Moçambique, países africanos sofrem 3 vezes. Sofrem porque não conseguem vender seu petróleo, porque lá vai custar mais caro, então quem está lá não vai querer comprar. Sofrem porque vão precisar importar gasolina, gasóleo, sem terem de exportar crude. Logo vai ser muito caro para Angola comprar gasolina e gasóleo, porque não estamos a exportar crude. Temos que buscar dólar de algum sítio para poder comprar gasolina e gasóleo, porque nós não refinamos, o bruto. Portanto, se eu não estou a vender o bruto, para eu ter gasolina e gasóleo, tenho que buscar dólar de algum sítio, poder comprar dólar. Logo, a vida dos angolanos e dos senegaleses fica muito mais difícil. 3, por causa da pressão social. Portanto, a população vai claramente pressionar o governo mais uma vez, porque os preços podem sofrer mais alguma alteração. Ponto. Quanto à ausência do Dr. Samakuva, vale aqui dizer que a premiação de 50 anos de independência, nós às vezes pensamos que quem está a dar valor, quem está a premiar é o presidente. Não. Quem sente o valor do prémio é quem recebe. Dr. Samakuva é que conhece o valor dessa medalha. Eu, por exemplo, recebi essa placa do YouTube. Isso aqui é uma placa de metal, prateado. Não tem nenhum significado para ninguém. Para mim, eu é que revejo ali o significado, porque eu sei que isso significa
o esforço do meu trabalho. Não desisti, gravei 2000 vídeos, estou aqui há X tempo. Eu é que dou valor ao prémio, não quem me dá o prémio. Essa medalha de 50 anos, quem vai reconhecer o valor dessa medalha? São os senhores que trabalharam para a independência. O Dr. Samakuva, ele viu que o senhor pelo qual eu trabalhei, o Dr. Savimbi, não está aí nessa lista. Logo, essa medalha não tem tanto valor como devia ter. Então, quem dá valor a essas medalhas não é o Presidente da República, nem o MPLA, nem o Governo. Não. São as pessoas que vão receber a medalha. Logo, se elas não aparecem, está a dizer que aquela medalha não tem valor para mim. Quanto à doutora Maria Joana Neto, não sei por que razão, se calhar por questão de saúde. Também vale aqui dizer que a Fundação Agostinho Neto também não está lá assim, muito fixe, né? Por causa eu vi hoje um vídeo de Benguela sobre aquele barco do Zaire, onde andou o presidente Eduardo dos Santos, o presidente Agostinho Neto. O barco está lá abandonado no Lubito. Dizem que a Fundação Agostinho Neto teve também algum problema financeiro, não sei, mas a doutora pode não ter parecido por questão de saúde, mas também há aqui muitos nomes que não compareceram, como por exemplo José Manuel Chiwale, Ernesto Mulato, Meraldilna Jamba, portanto são nomes sonantes na UNITA que não compareceram, porque esses senhores aqui trabalharam para o Dr. Savimbi que não foi claramente indicado nesta lista. Ponto. Em relação aqui à América querer retirar as suas tropas da África e o general Michael Elagley, que é comandante da US AFRICOM, dizer que é um perigo retirar as tropas americanas da África porque as tropas americanas em África estão a controlar, a salvaguardar os interesses americanos em África porque a África é um canteiro de terroristas, porque em África se pode organizar terrorismo para a América, okay? Porque em África se pode mudar ideologias para comunistas, okay? Porque a África é uma região muito frágil, fraca, e grupos ISIS, como o grupo Al-Qaeda, podem ali se organizar e assim atentar contra a África e contra também a América. Não vejo aqui mentiras, ok? Em relação às ideologias, também há uma certa fragilidade em África, porque é fácil nos catequizarem. Ok, em relação à formação de grupos jihadistas, terroristas na África, também é fácil, porque a nível de desemprego, porque quando um país tem uma taxa de desemprego muito alta, é muito fácil recrutar jovens para grupos armados. Moçambique, Angola, em função da taxa de desemprego, chega lá alguém, quer formar exército, é fácil recrutar a pessoa, porque os jovens são desempregados mesmo. Chega uma altura em que os jovens já não têm mais escolha entre morrer de fome ou morrer de bala. Portanto, depois tem a questão ligada às nossas fronteiras, quão frágeis elas são. Okay? Portanto, Angola, por exemplo, ouviu-se há algum tempo casos de contrabando de combustíveis. Portanto, a fragilidade das nossas fronteiras, portanto, o desemprego, faz com que os jovens sejam muito frágeis para poder ser entregues a estes grupos armados. Depois, também, claro, a questão ligada à literacia económica, financeira, política, faz com que seja fácil incutir ideologias várias nos nossos jovens. Ponto. Agora, a África não pode continuar assim a entregar-se à defesa aos outros. A América está em muitos países africanos, na região do Sahel, no norte, na sua maioria, okay? Na Tunísia, no Egito, está lá, nós somos lá os americanos, por questões de treino, questões de segurança e não só. Mas a África precisa entregar a sua segurança a si própria. Vamos continuar assim até quando? Nós estamos independentes em África há 50 anos. Continuaremos a ser treinados, defendidos pelos americanos até quando? Não é seguro termos unidades, bases militares americanas nos nossos países. Não é seguro. Porque o sinal de independência e soberania é quando a tua segurança depende de você próprio. Porque quando a tua segurança está entregue a outros, você pode dormir hoje na cama, amanhã acordar na esteira. Esses que você contratou para te defenderem, os mesmos podem derrubar porque são mercenários. Okay? As pessoas têm que nos defender porque nos amam, porque nos querem bem, porque amam o país. Okay? Não porque estão a ser pagos. Okay? Razão pela qual, se as grandes potências americanas, europeias, não têm lá unidades africanas, por que nós temos que ter unidades europeias e americanas? Se eles não têm unidades africanas, por que nós temos que ter as deles? Isso é uma questão de trabalho, hoje, árduo, e também de investimento na segurança, porque é muito perigoso os países africanos estarem a depender de segurança, seja lá europeia, russa, porque eles não têm seguranças africanas. É muito perigoso, ok? E depois não se sabe também até que ponto estes senhores participam da... Para perceber a questão? Portanto, meu amigo, meu chefe, faz um like neste vídeo, inscreva-te, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe como sempre. Amém.